Vamos começar. Então, gente, para avisar vocês aí, a gente está ao vivo aqui no Teams, então quem quiser acessar, quem quiser convidar os amigos também para participar, os links estão nas nossas redes. E depois a gente vai deixar gravadinho, vai colocar no YouTube. Esse é nosso primeiro webinar, né? Aí a gente, tipo, fica aparecendo as pessoas aqui, eu me atrapalho, mas enfim. Nosso primeiro webinar, que a gente está trazendo aí o design para impacto positivo e as embalagens circulares, né? Vou me apresentar, para quem não me conhece, né? Eu sou Lígia Dembinski, eu sou líder de ESG e sou Design Manager aqui na CBA B+G. A gente também tem o Luiz Bartolomei, que vocês estão vendo aí, que é o nosso CEO e fundador da CBA B+G, e o Yuri Tomina, que é o líder do Casulo Lab, que é o laboratório de design colaborativo da Braskem. A Braskem é nosso cliente, então a gente tem bastante sinergia aí em projetos de branding, de estratégia, identidade visual. Mas hoje a gente vai falar sobre um tema que a gente entende como importante, né? Como que o design pode criar impacto positivo? Qual o papel do design para a gente ter essas embalagens circulares, modelos de negócio circular, produtos circulares, quais ferramentas a gente tem, né, para fazer isso acontecer, para fazer essa realidade se transformar, e um pouco de oportunidades, assim, para os próximos anos, né? E antes eu vou deixar depois vocês, cada um se apresentar, mas falando um pouquinho, assim, de como a gente aqui na CBA entende que o design ele tem um poder transformador muito grande, que ele pode atuar em diversas esferas, né, dessa transição para a economia circular. Quando a gente fala da economia circular, que a gente está falando que os resíduos de uma jornada, de um ciclo de consumo, vão se transformar nos insumos de outro ciclo, a gente fala de todo um arcabouço técnico, né? E por isso a gente, tipo, tem o Yuri aqui hoje para conversar com a gente, para desenrolar um pouco essa parte, mas a gente também entende que tem muito da jornada de consumo, de como que é feito o consumo, tanto do ponto de vista dos modelos de consumir, quanto do ponto de vista do consumidor, né? A gente precisa pensar que para produtos circulares, para embalagens circulares darem certo, o consumidor precisa se conscientizar que o consumo dele não acaba quando ele descarta a embalagem, ele é responsável por fazer o descarte correto. E esse ponto eu achei muito interessante, tive presente no Congresso Abre, há mais ou menos um mês atrás, ou menos de um mês, e o Yuri teve um pitch lá, falando sobre esse um ano de casulo, e eu achei muito interessante, Yuri, a tua fala que as soluções precisam ser sistêmicas, então esse design para impacto positivo, ele precisa olhar, tipo, holisticamente, porque se uma marca tem um trabalhão, né, investe ali maquinário, investe em ecossistema para criar uma embalagem circular, mas ela chegar na cooperativa e o catador tem muito pouco tempo para separar as embalagens, ele não vai pensar, essa marca aqui é super sustentável, ela é mais sustentável que a outra, deixa eu separar. Isso não vai acontecer, porque a gente também tem uma jornada aí na própria cooperativa, né? Então, tudo isso a gente está falando não só do impacto positivo do ponto de vista ambiental, mas como do ponto de vista social. E essa parte desse ponto de vista mais holístico, a gente também trouxe no Design Trends, que a CBA lançou faz algum tempinho atrás, que é um material muito bacana, que reúne tendências de diversos pilares, assim, sempre tipo sob a ótica do impacto positivo, e ela teve a colaboração das CBAs depois ao redor do mundo. Depois o Luiz vai explicar um pouquinho melhor, e vou pedir para as meninas colocarem o link no chat, porque quem quiser acessar está muito bacana. Eu vou já passar a palavra para vocês, e a minha primeira pergunta é o que vocês entendem como um design para impacto positivo? Aí não sei quem é que quer começar a falar. Vai lá, Luiz. Vamos lá. Bom, para quem não... Obrigado, Lígia, pela introdução, pela facilitação do webinar de hoje. A gente quer agradecer a todo mundo que está aqui, uma turma consistente aqui com relação às inscrições. Quero agradecer a audiência do pessoal que está aqui conosco hoje. Para quem não me conhece, me apresentar, eu sou Luiz Bartolomei, eu sou fundador da B+G, hoje CBA B+G.
né, que é o braço da CBA na América Latina. CBA é um grupo originalmente francês, de branding design e de inovação. Eu também sou head de design, né? Então, tudo que tem a ver com o tema do design, eu lidero dentro do escritório. Somos conhecidos, eu e Yuri, há um bom tempo, em vários papéis diferentes, né, Yuri? Venho acompanhando a carreira do Yuri e vice-versa há um bom tempo. A gente já viveu várias aventuras aí, de todos os sentidos. Essa é mais uma aventura em comum. E hoje a gente está aqui para falar desse tema, né? E da questão do design aplicado para um impacto positivo. Bom, vou começar falando da nossa visão de design como um agente transformador de impacto positivo, né? A gente, obviamente, isso é um tema recorrente na indústria do design, em toda a cadeia do design, e de forma geral, né? A questão ESG, a questão do impacto positivo, a questão da sustentabilidade, tudo isso é um tema que não precisa de apresentação. E há mais ou menos 3 anos atrás, a gente viveu um grande incômodo como CBA/BMG, eu especificamente como líder e os outros líderes, meus sócios e outros líderes dentro do escritório, que era qual seria a nossa visão aplicada ao tema, né? Qual seria o nosso entendimento dentro do tema e como a gente ia atuar de forma efetiva, fazendo com que o nosso papel dentro do nosso propósito, que é um propósito transformador para o melhor, né, para a construção de um futuro desejável, como a gente ia fazer isso ser operado aqui dentro. Quando a gente viveu esse incômodo, e foi um incômodo muito positivo, uma dos aprendizados que a gente teve da decisão que a gente tomou, na verdade, à época, era de que a gente precisaria encontrar o nosso espaço, né? E eu acho que essa, inclusive, é uma dica para qualquer player de qualquer indústria quando o assunto é sustentabilidade e é impacto positivo. Então, um grande achado que a gente teve à época foi da nossa própria história, né? A CBA/BMG estamos caminhando aí para a virada dos 25 aos 30 anos de história, e a nossa história ela é intimamente ligada com a história do consumo, com a indústria de consumo e mais especificamente a indústria de consumo, com a indústria de bens de consumo rápido, né, o que a gente chama de FMCG. E a gente viveu a história do consumo de inúmeras formas, inúmeras linhas, segmentos, dores, projetos, e tanto em escala nacional, como em escala regional e muitos em escala global também. E esse nosso conhecimento de todas essas adquirido dentro de todos esses projetos faz com que a gente tenha um entendimento sobre a questão do consumo muito grande. A nossa decisão como CBA/BMG é que nós, com o conhecimento que a gente tem da questão do consumo e sabendo que a grande transformação, uma das grandes transformações que precisa acontecer no sentido de uma economia mais circular, que é um dos objetivos em comum aqui, é fazer com que o consumidor na ponta vire a chave, né? Vire a chave de um consumo automático, de um consumo linear, de uma prática hoje que nós entendemos, né? A gente entende que a gente criou esse conceito interno que a gente quer levar para fora, que é o consumo estrutural. É um consumo automático. A gente não pensa necessariamente a maneira como a gente consome. A gente foi criado e a gente foi programado por um consumo dito linear ou não sustentável. Então, a gente entende que, uma vez sendo um agente que trabalha dentro da temática do consumo, o nosso maior papel para fazer com que o design que a gente desenvolve tenha um impacto positivo é fazer com que a sociedade de forma geral, apoiar os nossos clientes de forma particular, fazer com que o consumo na ponta se transforme, né? Se transforme em cima de conceitos de circularidade, em cima de um conceito, de uma ideia de um consumo mais sustentável, e que isso seja um fator transformador que, no final das contas, é o nosso propósito como escritório.
né? E a gente entende que isso pode se dar de várias formas, obviamente. A gente entende que, dentre essas várias formas que o design opera, a gente atua e a gente deve atuar de 3 grandes maneiras. Uma é bastante coincidente com o que nós vamos falar aqui com o Casulo, né, com o Yuri, que é justamente o design como projeto. A gente sabe que existem dados que dizem que 70% do que acontece lá na ponta, em termos de não sustentabilidade ou não circularidade, tem a ver com o projeto que aconteceu lá no início, né? Então, assim, resolvendo o projeto no início, a gente melhora o impacto e a gente resolve a questão no final. Então, esse é um dos grandes, um grande papel que o design deve cumprir dentro desse nosso propósito. Mas existem outros 2 que são bastante latentes e não necessariamente percebidos num primeiro momento, quando o assunto é sustentabilidade, quando o assunto é circularidade, embalagens circulares, por exemplo, um bastante óbvio, mas não é tão percebido assim, que é o fator comunicacional do design, né? Que inclusive não ajuda que a própria indústria se retroalimente ou se motive novamente para continuar implementando seus projetos. Muita coisa já é feita, muita já acontece, mas muita pouca coisa é comunicada na ponta de forma adequada para que o consumidor perceba e valorize o que está sendo feito. Muita coisa é feita em termos de compromissos globais, mas muito pouco daquilo é percebido pelo consumidor. O consumidor precisa entender o que está sendo feito. Então, existe um papel comunicacional do design na ponta, no caso específico de embalagem, que tem que ser muito, a gente entende que precisa ser muito melhor resolvido, muito melhor elaborado. Então, é algo simples de se fazer, mas que na prática não tem sido tão valorizado assim. Então, junto com o desenho do projeto, com a questão comunicacional do design, e o terceiro, que é muito mais complexo, mas que tem na cadeia, que tem potencialmente na cadeia um impacto muito maior, que é o design como apoiador da transformação do modelo de negócio. Então, a gente já entra numa outra esfera do design, que é usar as ferramentas do design, como as já conhecidas, o design thinking, e aplicar isso como apoio à visão de toda a cadeia, para que eventualmente se perceba que a questão não está na comunicação, como eu disse, não está necessariamente no projeto, né, na implementação de conceitos como Design for Environment, no projeto em si, mas numa revisão de todo o conceito do negócio, que aí já é um outro olhar do design, que é o que a gente chama de business design. Então, a gente entende que com essas 3 ferramentas, que são ferramentas que estão à nossa mão hoje, e com esse olhar de que o que nós queremos é contribuir para que o consumo, digamos, esse consumo que a gente chama de consumo estrutural, se transforme num modelo de consumo regenerativo para uma economia circular, é o nosso papel. E é isso que a gente entende como um design de impacto positivo. Legal, obrigada, Luiz. Agora é o Yuri. Bom dia a todos. Primeiro, obrigado, Luiz, Lígia, pelo convite, pela chance de estar aqui com vocês, de falar um pouquinho e dividir, né? Acho que a gente já tem, como o Luiz falou, compartilhado dessa jornada há muito tempo e é sempre bom a gente poder fazer esses momentos de reflexão e de troca, né? Que é onde também vão dando direcionamento para a gente seguir adiante. Bom, para quem não me conhece, eu sou o Yuri Tomina, eu trabalho na Braskem, já tem quase 20 anos. Ao longo dessa trajetória, muito ali nas áreas de comunicação, de marketing corporativo, branding, até chegar na área de marketing estratégico e desenvolvimento de negócios. E há 5 anos atrás, quando na área de desenvolvimento de negócio eu assumi a responsabilidade sobre o desenvolvimento do negócio de embalagens, foi aí que eu comecei a trazer um pouco, talvez, desse histórico de relação com o design para dentro desse universo, enxergando o design como uma ferramenta muito potente para fazer, né, uma transformação no negócio de embalagem que a gente precisava. E acho que aí já começa até a endereçar um pouco o que eu entendo como design de impacto. Então, quando a gente começou essa jornada lá há 5 anos atrás, para uma petroquímica, né, ter
ter um olhar para design era um negócio bastante novo, né? Bastante diferente, até às vezes difícil de explicar, mas o que eu tinha vivido nas etapas anteriores da minha carreira me mostrava que o, o design e a metodologia, essa visão sistêmica de design podia sim ser uma ferramenta muito potente para fazer esse processo de transformação. Então, olhando o contexto, né, de que a gente está vivendo, da evolução da discussão ESG nas empresas, mas muito disso puxado, principalmente por uma maior conscientização dos consumidores, da sociedade, sobre os impactos, sobre transparência de informação, né, sobre a que custo a gente está tendo, né, acesso ao consumo que a gente está tendo. E isso empurrando, né, muitas empresas a tomarem medidas e assumirem compromissos públicos sobre a sua atuação. A partir daí, a gente começou a enxergar que esse universo, né, do negócio de embalagem ele precisava passar por uma grande transformação. Uma transformação de um modelo, né, de uma geração de embalagens que até então vinha sendo pensadas e projetadas, né, para serem o mais eficiente possível, para ter o menor custo possível, para dar o maior shelf life possível, para ter o maior nível de conveniência e de conforto para quem estivesse consumindo. Mas a partir do momento em que essas empresas assumem esses compromissos de entrar numa economia circular e principalmente uma economia circular de baixo carbono, um novo elemento é colocado ali, que é como essa embalagem vai ser feita, como ela vai ser projetada, e não mais ser projetada só para ela ser eficiente, barata e conveniente, mas também como é que ela vai ser projetada para ela ser recuperada ou para ela ser reutilizada depois, ou até mesmo para não ter embalagem nenhuma, né? Então, a partir daí, a gente enxerga a possibilidade né, do olhar sistêmico, da forma de atuação, do modelo de construção dos processos, como o Luiz citou, por exemplo, o Design Thinking, como uma ferramenta extremamente poderosa para ajudar a acelerar esse processo para essa nova geração de embalagens, para esse novo modelo econômico. E para mim, daí vem a ideia do design de impacto. E para mim, ele traduz muito forte numa palavra que é intencionalidade. Assim, né? Você passar a projetar com intenção. Né? Você trazer a intencionalidade para quando você está desenvolvendo. E esse projetar com intenção, né? Olhando o que são modelos de economia circular, ele passa, como o Luiz super bem colocou, por projeto, né, por trazer a intenção da circularidade no projeto, passa por depois você poder comunicar, né, e engajar o consumidor nessa intenção, e passa também por repensar para modelos de negócios circulares. E aí você, por exemplo, a ideia de transformar em serviço é um dos pilares para modelos de negócios circulares, e isso tem que também estar na mesa, tem que também estar no momento na discussão. Então, acho que eu já ao tentar entrar um pouco nessa apresentação, né, da minha história de como é que eu vim parar nesse universo, já trouxe um pouco sobre a questão do design de impacto, mas deixa eu dar um passo para trás. Eu acabei não citando muito o que é o Casulo, então o que a gente está fazendo hoje. O Casulo é um lab de design de embalagens circulares. Ele foi criado e projetado pela Braskem, mas colocado de forma aberta, colaborativa, a toda a cadeia, né, de embalagens. O que a gente pretende com isso é apoiar a cadeia a fazer esse processo de transformação para um novo modelo de embalagem que seja pensado para a economia circular. Então, a gente está ali fazendo dinâmicas de cocriação, né, rodando sprints de inovação e design com marcas, com
empresas fabricantes de embalagens, com escritórios e designers, com startups, tentando acelerar o processo de inovação, né, para a gente poder criar novas soluções de embalagens que já sejam pensadas para a economia circular. Então, é um desafio enorme que cada vez mais tenho certeza de que não vai ser nenhuma, nem duas, nem três empresas que vão conseguir avançar sozinhas, que precisa ter troca, que precisa ter compartilhamento, que precisa ter colaboração, porque, como a Lígia trouxe um pouco na abertura, o que mais a gente tem visto é que, para de fato a gente poder fechar ciclos, né, de circularidade, a gente também precisa entender isso como um negócio, como uma indústria, e uma indústria precisa de escala, né? E é nessa escala que a gente vai conseguir viabilizar que novas tecnologias avancem, que elas fiquem mais acessíveis, vai viabilizar que infraestruturas sejam colocadas, né, no seu lugar para que esse ciclo se complete, e com isso trazendo impacto positivo, tanto para quem está produzindo, consumindo, vendendo, mas também para quem está recuperando e reintroduzindo essas embalagens no mercado e na cadeia produtiva. Não, só para encerrar, eu acho que a gente acaba também olhando muito, né, pela ótica do ESG ali, olhando muito, né, quando a gente fala de circularidade, para o lado ambiental, né, da redução de impacto, tem um papel extremamente relevante na questão social, quando a gente pensa que hoje boa parte do que é reciclado no Brasil passa pela mão de catadores e cooperativas, e o aspecto social que tem isso. Mas eu queria também retomar um outro ponto que, quando a gente olha pela ótica do ESG, está ali na questão de governança, mas que é o ponto da transparência, né? Da gente que está envolvido, né, e que está tomando essas decisões de o que produzir, como produzir nesses projetos, né, especialmente falando de embalagens. E o que usar é como é que a gente traz isso, e como é que a gente comunica isso, e como é que a gente engaja quem está consumindo lá na ponta. Se a gente está fazendo isso de forma transparente, se a gente está fazendo isso de forma a informar e a educar e a colaborar com o processo de conscientização, ou se a gente está tomando decisões e fazendo isso da forma mais fácil, mais simples, que dê menos risco e dê menos trabalho, mas que talvez não seja a forma mais transparente ou a forma mais correta de trazer toda a sociedade para esse movimento de transformação. Eu acho que é nesse ponto mesmo, tu termina justamente com o ponto que eu queria tocar, né, que é qual é a relação, né, do design circular, das embalagens circulares com ESG, porque de um lado a gente vê projetos, a gente consegue visualizar alguns projetos saindo, com várias melhorias aí, tanto na parte ambiental, de materiais, enfim, de usabilidade, quanto na parte social. E no outro lado, a gente tem a parte das empresas, das companhias que têm suas metas ESG, né? E a gente vê lá a redução de tanto por cento na emissão, tem metas de transparência, e muitas vezes a gente sente que aqui o institucional não se conecta tanto com aqui, quando, assim, o que eu vejo é que tem tudo a ver, é a ponta, né? É onde o consumidor está tendo o maior contato com a empresa. É por isso que hoje a gente fala até das embalagens inteligentes, que elas não estão ainda sendo muito implementadas, mas ela é um canal de relacionamento e de o consumidor saber, né, o que está por trás, porque cada vez mais ele é interessado, mas parece que existe um gap aí, alguma coisa. Então, eu queria, assim, debater um pouquinho com vocês isso, como, tipo, o design, ele pode contribuir para... O design, não, vamos falar o design de uma embalagem circular, de um produto circular, aí falando de um modo bem prático, como que ele contribui, né, para as empresas chegarem às suas metas, porque as metas das empresas acabam sendo mais ou menos na mesma seara, porque todas seguem ali os 17 ODS, né? Então, dependendo da atuação da empresa, a gente vai ter mais social, ou bastante foco em ambiental, mas sempre tem social, governança ambiental.
Então, queria ouvir um pouquinho de vocês, como que a gente pode relacionar de modo prático, como que o design e as embalagens circulares podem contribuir para as metas ESG das empresas. Vou falar um pouquinho sobre isso. Eu acho que, bom, a indústria de consumo, ela, nos últimos anos, ela construiu um repertório de compromissos muito fortes, né? Esses compromissos que foram construídos alguns anos atrás, cujo prazo está chegando, né? Cuja a data final, digamos assim, dos compromissos que foram assinados, muitos deles construídos com base na orientação dos ODG, da ONU, né? Do Pacto. E as datas estão chegando, né? E o momento para se cumprir o compromisso está aí. De maneira sistemática, né? A grande indústria, os grandes players, eles já, digamos assim, em grande parte, já colocaram em prática as suas iniciativas de redução, digamos assim, aquilo que daria um resultado imediato, né? Mesmo com esse olhar de circularidade, no sentido de reduzir material, no sentido de, eventualmente, por uma linha de pensamento e de materialidade que foi colocada dentro daquela indústria, substituição, enfim. Isso já exauriu, né? Tudo que podia ser feito, em geral, já foi feito. E a indústria continua com dificuldades de conseguir atingir seus targets. Essa é a grande realidade, né? O tempo está cada vez menor para fazer isso acontecer. Como o Yuri colocou, como a Lígia colocou, são processos sistêmicos, não é nada, desculpa o trocadilho, não é algo linear, né, de se fazer, ou é algo que vai em várias frentes ao mesmo tempo, é algo sistêmico, portanto mais difícil. A indústria de forma geral, as companhias de forma geral, elas atuam ainda em silos, né? Então essa colaboração a qual o Yuri se refere e que está no propósito do Casulo ajuda muito, porque a indústria sai do seu automático e vai num ambiente onde a colaboração ela acontece, e eu já vi isso acontecer, já participei de projetos junto com o Yuri, não necessariamente no Casulo, mas com uma mecânica, digamos assim, foi o proto-projeto do Casulo lá atrás, né? E a gente vê como esse efeito colaborativo surpreende a própria corporação, que estranhamente ainda não se habituou a esses modelos, porque os silos ainda existem. E aí o que acontece? Nós não vivemos um boom econômico, né, de crescimento. A economia, de forma geral, está estagnada. Então, a pressão para o resultado ela é ainda maior, o que não faz com que a gente esteja num contexto assim fértil. Então, há uma pressão para chegar nos targets, há um compromisso corporativo, há uma necessidade, uma pressão da sociedade para que as coisas aconteçam, num contexto ainda não muito colaborativo, né? E, de certa forma, contra-intuitivo. Como forma de resolver isso, e voltando um pouco à tese que a gente construiu lá atrás, como forma de resolver isso, agora não basta mais um olhar muito focado no básico, vamos dizer assim, em termos de substituição de soluções, de redesenho de projeto. Isso precisa ser colocado num contexto maior, dentro de um sistema, dentro de um olhar que avalie o impacto de forma geral, que considere toda a cadeia, ou seja, a tese que a gente constrói e que a gente acredita é que a melhor forma hoje de se olhar para uma embalagem é começar o processo não olhando a embalagem.
não focando necessariamente na embalagem, entendendo a embalagem como um elemento importante de um processo maior, dentro de um olhar de consumo amplo, né? Dentro de um modelo de consumo que segue padrões que estão aí há décadas, se não há um século, né? E que talvez a grande chave para a solução, que depois vai reverberar numa solução de embalagem mais circular, esteja no contexto que precisa ser analisado para depois chegar à solução propriamente dita. Porque os processos de colocar um foco muito grande, digamos assim, na ficha técnica, né, da embalagem como um ser isolado, isso não responde mais porque já foi feito. Muitas vezes até na ânsia de chegar a uma solução rápida, foi feito de forma atabalhoada e equivocada, porque ela não foi colocada dentro de um sistema, né? Talvez até tenha que alguns passos precisam ser dados para trás em alguns projetos que foram implementados. E isso aconteceu, fez parte do aprendizado, né? Acho que esse ponto tem alguém que trouxe aqui no chat, que falou que a solução seria usar menos embalagem, né? Já direto aqui, menos embalagem possível, apenas um pack, porque ter 2 packs, repensar a quantidade de embalagem. Eu acho que sim, passa por esse pensamento, mas não se reduz a uma redução, né? Não é só simplesmente, vou reduzir a embalagem, porque daí a gente vem a um aspecto muito primordial, né? Que a embalagem tem a função de proteger e tudo. Eu acho que vem bem de encontro a isso que tu estava falando, né, Luiz? Que não dá para olhar só sim, o objeto, né, embalagem. como mentalidade de projeto, o no-pack ele tem sempre que ser colocado como uma situação de estímulo ao pensamento, ou seja, por que não? Né? Boa. Não pode partir da premissa de que sempre vai existir uma embalagem. Pelo contrário, parte da premissa de que não vai existir. Né? Mas aí entender o papel dela dentro de toda a cadeia, né? Entender exatamente qual é o benefício em todos os sentidos, do produto e tudo mais, e aí você começar a desconstruir isso de uma forma que você consiga ter uma abordagem ampla e não uma abordagem focada na embalagem, que, pelo que eu conheço do modelo, né, do Casulo, inclusive a metodologia aplicada, ela faz bem isso, você coloca a embalagem dentro de uma perspectiva sistêmica e aí você consegue chegar em soluções não só inovadoras, porque a inovação vem de qualquer ponto de vista, né, ela pode vir, mas inovadoras, mas dentro de uma lógica que se pressupõe, inclusive, a possibilidade de não se ter uma embalagem, né? Então, acho que essa é uma questão. Eu vou colocar num contexto mais prático essa mesma pergunta para o Yuri. Se você já tem algum case, por exemplo, assim, a empresa tem uma meta ESG de redução de emissão de gases de efeito estufa, e se o projeto da embalagem circular, ele considera isso, se ele devolve, se os KPIs, se os indicadores do pensamento dessa embalagem já foram, assim, se tu já trabalhou em algum projeto que, tipo, olha, ela está contribuindo em tanto que vai ajudar no final em tanto, se esse cálculo já está sendo feito ou ainda essa ponte ainda está um pouquinho distante. É uma curiosidade super que eu tenho. Eu acho que tem, Lígia, as duas... a gente tem os dois universos, né? É difícil colocar todos os projetos e todas as companhias dentro de um mesmo pacote, assim, né? A gente já viveu ali, tanto no Casulo, além do Lab, né? Eu lidero um negócio de pé verde, nosso polietilenado de fonte renovável para a América do Sul. Então, a gente tem case, sim, de que está muito claro na estratégia da companhia, né? A questão da redução de emissão, e para isso ela olha para uma alternativa como o pé verde, como um biopolímero que tem uma pegada de carbono negativa, né? E faz a aposta nisso, sabendo que vai contabilizar isso para o seu objetivo completo. Então, empresas bastante maduras que já sabem, já têm uma estratégia clara, já incorporaram essa visão estratégica dentro das suas operações, então tem mensuração, sabe aonde estão os impactos e estão ali, a partir daí, olhando para como reduzir isso, mas também passamos alguns cases ali, eu já devo ter citado isso em alguma outra apresentação, em que
a companhia tem sim uma meta de descarbonização, né? Assim como tem uma meta de redução de resíduos, e quando chegou para a gente ali, provocando um projeto, falou, pô, eu quero mudar para uma solução biodegradável, porque eu entendi, né, que o meu consumidor está pedindo soluções biodegradáveis. E a gente, quando foi rodar esse modelo, essa metodologia, como o Luiz comentou, que a gente faz uma visão sistêmica, né, de qual é o papel da embalagem, da onde estão vindo os impactos a partir de uma ferramenta técnica científica, que é a ferramenta de análise de ciclo de vida. E a gente colocou isso dentro da jornada do produto, a gente pôde mensurar que o maior impacto estava vindo, nesse caso, na fase de distribuição, né? Era uma empresa de consumo que tinha uma produção centralizada, atendendo todo o Brasil. As emissões durante a fase de distribuição correspondiam a quase 60% do impacto total. Então, migrar para uma solução biodegradável, que provavelmente iria levar a um aumento de massa dessa embalagem, estaria potencializando a emissão de CO2, não estaria respondendo, né, a própria estratégia que essa empresa tem, ou as próprias metas que essa empresa tem de descarbonização. Ele vai cobrir um santo e vai descobrir o outro com muito maior impacto. Então, para mim, isso traduz um pouco aquele comentário inicial, né, que o Luiz fez, até de enxergar qual é o papel, né, aonde você pode atuar. Quando a gente viu esse movimento ESG ganhando cada vez mais força, eu tento fazer um paralelo com outras indústrias, né? A gente viu o mercado financeiro, os bancos, por exemplo, tentando buscar onde era o papel de atuação deles, até chegar em uma diretriz de falar, então, eu não vou mais financiar, por exemplo, a produção agrícola que eu não consigo ter um tracking de que ela não está em uma área que deveria ser preservada e que não está sendo preservada. Pô, então eles entenderam o seu papel, entenderam aonde eles tinham força de atuação e foram atuar nisso. Então, para quem está trabalhando com design hoje, qual é esse papel, né? E qual é o espaço de atuação em que o designer pode fazer diferença? E eu acho que ele está muito relacionado a esse questionamento, a entender, né? Quando chega esse briefing, a entender esse briefing, entender que que geralmente vem ali no final, né? Eu quero isso nessa nova embalagem. E quero também que ela seja mais sustentável. De forma sustentável. Famoso. O que é o ser mais sustentável, né, nesse sentido? O que é o ser circular? Eu tenho certeza que quando chega uma demanda para ela ser, preciso de uma embalagem mais atrativa ou mais moderna, o designer ele vai investigar, né, o que é a tendência naquela categoria, naquele segmento, o que está vindo de novo. Então ele se mergulha para entender o que o moderno atrativo ali significa. Precisa mergulhar também para entender o que o sustentável naquele contexto significa. E para a gente, acho que a melhor forma de fazer isso é tentando ter essa visão holística, e a gente usa muito essa ferramenta de análise de ciclo de vida para isso, para mensurar, para ter dados, né? E pegar esses dados de impacto e estourar ele ao longo da jornada de consumo. Então, aonde ele está acontecendo, da onde ele está vindo? Eu tenho como influenciar esse momento em que ele está acontecendo, e aí não é só o designer pela forma, é o designer direcionando o comportamento, né? E essa direção de comportamento, ela pode vir pelo projeto, ela pode vir pela comunicação, ela pode vir pelo novo modelo, né, de suprir aquela necessidade que o consumo está suprindo. Então, posso pensar num novo modelo de negócio ou um novo modelo de serviço para suprir essa mesma necessidade. Mas a partir da identificação de aonde está o desafio, né? E por isso, para mim, a palavra de intencionalidade é tão forte. Não peguei um briefing, cheguei numa solução e depois que eu cheguei na solução, eu falo, e agora como é que eu faço isso mais sustentável? Não. É assumir isso na partida, né? Trazer isso para a intenção
e desde o começo já começar a pensar Legal. nisso como objetivo. Eu Yuri, vou... Lígia, Oi, posso quebrar o protocolo aqui rapidinho? porfa. Porque tem uma discussão conceitual. Há alguns anos atrás, eu tive uma conversa com o Yuri, eu queria trazer aqui, até uma conversa um pouco de bastidor. O Casulo nem era realidade ainda, muitos projetos, muitas coisas acontecendo. A gente viu a ideia do Casulo surgir, a gente participou, inclusive, de uma parte, né, da criação da ideia. E lá atrás existia uma coisa que eu acho importante a gente trazer aqui, Yuri. Eu vou quebrar aqui um pouquinho a linha de raciocínio, porque eu acho que isso pode ser muito legal para quem está nos ouvindo. Uma das grandes, acho que, barreiras que a gente tem com o projeto, né, e nem sempre como projeto, mas até como entendimento do briefing, ou até a construção do briefing que vem dos nossos clientes, é que existe todo um ambiente estabelecido do que as pessoas consideram o que é mais sustentável, do que a sociedade, de forma geral, absorveu ou construiu ou acabou sedimentando ali no meio de tanta informação e desinformação também, do que é mais sustentável. E a gente queira ou a gente não queira, a gente tem que lidar com aquilo. Então, existe, por exemplo, inúmeras lendas a respeito do que é mais sustentável do que é menos sustentável. Por isso que a questão a construção do modelo baseado no Design for Environment, um modelo que tem um olhar sistêmico, é importante, porque quando você tem um olhar sistêmico, você quebra facilmente, porque aquilo que é achismo, ou aquilo que na verdade se imagina, mas não é, você quebra facilmente as teses, que são importantes e que precisam ser avaliadas, porque você começa a colocar aquilo dentro de um sistema e a coisa não encaixa, né? Mas quando começou a se construir o modelo, né, eu lembro que a gente conversou muito sobre isso, você falou assim, a gente precisa de alguma maneira, porque se a gente trabalhar apenas a questão técnica, né, e a ferramenta de análise de ciclo de vida é uma questão absolutamente técnica, é preto no branco, não tem viés. Cara, tá aqui, é o número, né? A gente sabe que a gente vai conseguir operar, mas vai faltar um fator que é o entendimento de contexto. Como a sociedade está vendo, porque a gente vai lidar com aquilo. Porque não há projeto mais sustentável que se ele não for engajador com o consumidor, por exemplo. Porque aí não muda o modelo de consumo, e aí eu estou amarrando isso com a nossa construção, como você falou, a nossa visão material é que o nosso conhecimento, a nossa proximidade da indústria de produto de consumo massivo traz para a gente uma potência muito grande de poder ajudar essa mesma indústria a mudar a regra do jogo para um consumo mais regenerativo. É Ô, isso. Luiz, só vou te interromper um pouquinho, que a gente já está passando um pouquinho do tempo. Eu queria te passar uma última bola. A nossa empresa, ela lançou no ano passado a nossa estratégia, né, ESG, e a gente já está aí no nosso ESG 2.0, né, se preparando para reportar no Pacto Global. E tu citou um pouquinho a nossa meta transformadora, a nossa bandeira, né, a nossa causa aí da consciência, do consumo, que tu falasse um pouquinho disso, e aí eu vou também passar a última bola aí desse jogo pro Yuri, que tu fala eu ia falar justamente essa palavra, também é uma das minhas palavras preferidas, que é a intencionalidade. Então a gente sabe que o Casulo completou um aninho aí, né, faz pouco. Qual que é a intenção do Casulo aí para o próximo ano? Então começa com o Luiz e aí pedir para a gente ser um pouquinho, né, enxuto, porque já Vamos passou um lá. pouquinho aí de uma hora. Sobre o nosso compromisso ESG, a gente tem dois, dentro do nosso compromisso, a gente tem justamente essa visão de ajudar a sociedade de forma geral, a nossa indústria de forma particular e toda a cadeia a ajudar a construir essa nova consciência de consumo, né? E no meio dessas metas, uma das metas é a gente conseguir levar para o mercado, levar para a sociedade de forma geral, informação, né? Dentre essas ferramentas, a gente tem o nosso Design Trends, que acontece todo ano, que esse ano agora vai acontecer em cima da nossa versão 2.0 já evoluída, do nosso compromisso já com resultados, e já vai acontecer dentro da perspectiva dessa construção, dessa consciência de consumo regenerativo. Então, é assim que a gente
pretende responder, e é uma das ferramentas, talvez a maior delas, para os próximos anos, até a gente conseguir bancar os nossos compromissos em 2030. Eu vou deixar com o Yuri a questão do ano de Casulo, e vou amarrar com essa questão, tá, Yuri? Como é que esses projetos que aconteceram nesse ano, como é que vocês conseguiram consolidar o mito, que é importante como um elemento engajador, com a realidade técnica, que é importante como resposta eficiente e eficaz. Legal. Não é nem um pouco trivial, assim, né? Então, a gente podia gastar mais uma hora tentando elaborar. Mas o que eu continuo, como o Luiz falou, a gente vinha nessa conversa, né? Essa questão foi amadurecendo ao longo desses últimos 5 anos, até a gente chegar num ponto de entender que estava maduro o suficiente, que estava tendo tração suficiente para poder fazer um investimento, construir um espaço como o Casulo, construir uma infraestrutura e dedicar um time inteiro para essa jornada. E agora estamos próximo de concluir esse primeiro ano, e eu acho que o que a gente passou ali, primeiro foi uma receptividade assim que deixou todos nós do time extremamente felizes. Assim, a gente em um ano recebeu mais de 200 empresas, já tem projeto com mais de 20 parceiros, né, rodando coisas ali dentro. Então mostra que de fato faltava esse espaço de troca, de colaboração, né, de um olhar que trouxesse os conceitos e trouxesse práticas, né, de como conduzir esses projetos visando circularidade. Eu acho que pensando, né, nessa conclusão, meu principal desafio pessoal que eu tenho colocado para o meu time e o nosso principal desafio como Casulo é retomar o que a Lígia comentou no começo, projetos em que a gente consiga transformar uma categoria inteira para ter escala, porque o impacto ele vai vir da escala. Tenho muito orgulho dos projetos que a gente fez, por exemplo, um projeto com a Mãe Terra, a marca da Unilever, para migrar para uma embalagem monomaterial, 100% reciclável. É uma solução incrível, mas para ela atingir o máximo potencial da tecnologia que foi desenvolvida, ela precisa ter escala, ela precisa estar ali em 50% a 60% das embalagens A stand escala up out. é uma das questões, né, da economia circular. É até um ponto interessante, porque os projetos de embalagens circulares que a gente vê, na sua maioria ainda hoje, são projetos pontuais e não sistêmicos, né? Mas quando a gente fala aí de visão sistêmica, eu vou estender, gente, um pouquinho, que eu olhei aqui 1h08, mas o link abriu antes, tá? Vou aproveitar esse tempo precioso. Quando a gente fala de visão sistêmica, solução sistêmica, a gente sabe do tamanho do enrosco, né, da complexidade, né? Então, até é interessante a gente falar, porque se a gente tem uma embalagem que volta, né, como insumo, ela tem que muitas vezes, depois da cooperativa separar, às vezes ela tem que ir para 2 tipos de fornecedores, né, Yuri, para separar tipos de materiais para poder voltar, né, e transformar novamente, né? Se tu tiver algum caso assim que tu possa contar para a gente, eu acho super interessante de dividir com o pessoal. Porque é nisso que eu acho que esse ponto da escala entra, né? Enquanto você está ali, você imaginar o que é uma linha de separação hoje numa cooperativa, né? São centenas de embalagens diferentes passando na frente de uma pessoa fazendo essa separação por minuto ali. Ela não tem tempo para pensar e falar, pô, a embalagem X da marca Y, pô, essa é reciclável, a da marca Z não é, mesma categoria, mesmo produto, e ela ficar fazendo esse processo de escolha. E mesmo que ela saiba, se isso não tiver escala para gerar mercado para essa cooperativa, ele não vai separar, porque ele não vai ter para quem vender esse material depois. E ele não vai ficar segurando isso muito tempo para até juntar um volume para conseguir vender. Então, isso acaba virando rejeito dentro da cooperativa. E aí a gente entra na questão do impacto social, né?
rejeito para a cooperativa é custo. Custo na cooperativa é redução de valor das famílias que estão tirando dali, né? Porque se é rejeito, ela tem custo, a cooperativa tem custo para tirar, para se desfazer daquele rejeito, para mandar aquilo de volta para um aterro, né? Ao aumentar o custo, você está diretamente influenciando no que cada família cooperada está recebendo do valor do trabalho deles. Então, pensando em casos mais práticos, e aí entrando no ponto do Luiz, né, de não é só a questão técnica, né, de a gente olhar e enxergar, pô, talvez tecnicamente eu tenha uma resposta muito clara de que, pô, embalagem com perfil A vai ter um menor impacto do que a embalagem com perfil B, mas é como é que você transforma isso em engajamento, em conhecimento, em educação do consumidor, para ele entender por que você está tomando essas decisões, né? A gente passou ali algumas situações em que uma empresa trouxe dizendo, eu queria a ajuda de vocês, a gente está migrando, nós estamos olhando aqui a opção de ir para uma embalagem de PET altamente reciclável, e é mesmo, tem um índice de reciclagem muito bom no Brasil, muito alto. E ele falou, pô, então a gente está saindo de uma embalagem de polietileno de alta densidade e tal, para ir para uma embalagem PET. Eu falei, mas legal, pô, bacana, você está indo para um outro tipo de material que tem um índice de reciclagem na casa dos 60 e poucos por cento. Excelente, mas você então está mudando a sua embalagem também, né? A composição da embalagem. Ele falou, não, por quê? Eu falei, pô, você está indo para um PET cor ameixa, porque combina com o sabor do seu hidratante. Ninguém no Brasil vai reciclar PET cor ameixa. Não tem mercado para a cooperativa para ela vender esse PET colorido. Ela tem mercado para vender PET branco, ela tem mercado para vender PET verde, talvez um pouco de âmbar, né? Colorido ela não vende, isso vai virar rejeito. Então, você está saindo de uma embalagem que tem 30% de reciclagem, né? Polietileno de alta deve ter os 30 e pouco. Você está indo para uma outra que você acredita que vai fazer com que potencialmente 60% da sua embalagem seja reciclada, mas você está tomando uma decisão de cor que está colocando tudo isso abaixo, né? Legal, Então, muito legal, porque isso é a visão sistêmica, muitas, né? e tem muitas nuances. A gente passou, e o Luiz estava envolvido em um outro projeto em que era como transformar a embalagem de papel higiênico em uma versão ainda de menor impacto. A gente foi entender nessa visão sistêmica que o impacto estava no tubete ali, naquele pedaço de papel reciclado, reciclável, biodegradável que está no centro, mas que gerava impacto porque o consumidor descarta aquilo junto não ao numa material embalagem, orgânico. junto do material orgânico numa Ou embalagem. seja, o Não, X da questão ali não está na embalagem, mas está em educar o consumidor a pegar o tubete e jogar junto aos materiais recicláveis. então, E aí se resolveria toda a equação, ao exato. invés de você partir para a resposta pronta, superficial, de que é reduzir material, reduzir isso, reduzir aquilo, que pode gerar um problema de retorno de material, de devolução, de papel higiênico, no caso, papel higiênico limpo ter que ser jogado fora porque danificou, porque teve umidade, porque teve isso, teve aquilo outro. Então, a superficialidade aplicada ao tema falta de visão sistêmica é o pior dos mundos. E esse binômio, para mim, ele não se separa, né, a técnica do consumo, né? O que a informação técnica está me dizendo, ele não se separa do comportamento, do consumo. Exato. Então, não adianta também sair tudo para um lado e falar, eu vou fazer a melhor solução técnica possível. Se você não engaja o consumidor a um comportamento, ele pode colocar tudo isso a perder. E, por outro, se você só seguir, né, o que o consumidor acha, o que ele está acreditando, como ainda tem muito pouco conhecimento, né? Meu chefe usa uma frase muito legal nesse sentido de que, pô, nesse assunto somos todos alunos, não tem nenhum professor ainda em economia circular, estamos todo mundo aprendendo. Se você só virar para o holofote todo para o que o consumidor quer ou ele acha que é a melhor solução, você também pode estar colocando tudo a perder, você pode estar dando tiro na água. Então, o desafio está em achar esse equilíbrio, né? Eu posso ainda não estar na melhor solução técnica, mas eu já consigo
fazer uma jornada de engajamento e começar a colocar mais Perfeito. educação para esse consumidor, para depois eu dar um próximo passo. Né? Esse olhar de evolução, de jornada, né? Nesse balanço entre técnica e consumo, eu acho que é o caminho que a gente tem pela frente. Bem legal, obrigada Yuri, obrigada Luiz e obrigada a todo mundo aí que esteve presente, tanto as pessoas de fora como as pessoas de dentro, obrigada mesmo. Eu deixo assim, me chamou bastante atenção duas palavras, né, que é a intencionalidade e a colaboração em todos os aspectos para a gente fazer isso se tornar realidade. E bom, agora eu vou dar tchau e muito obrigada. Obrigado, Lígia, obrigado, vocês. pessoal. Foi um prazer. Tchau, Obrigado, tchau. Yuri. Abração, cara. Bom estar com Obrigado vocês de pelo novo. convite, prazer estar com vocês. Obrigado a Prazer todos. foi nosso, viu, Yuri? Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Um ótimo Tchau. dia.